professor Tite convocou a seleção brasileira, que eu, nesse instante, vou repetir para você. E aí nós vamos ouvir o que é que pensam o Flávio, o José Manuel, o Márcio e os ouvintes que mandam mensagens para as nossas redes sociais. Reclamando que o Romero não foi convocado. Mas pela seleção do país dele deve ser. Olha, Alisson, Ederson, Felipe, Alexandro, Danilo, Éder Militão, Fabinho, Marquinhos, Marcelo, Miranda, Pablo, Arthur, Casemiro, Fred, Felipe Coutinho, Renato Augusto, Wallace, Everton, Firmino, Gabriel Jesus, o retorno, Malcom, Neymar e Richarlison. Esta é a seleção chamada pelo professor Tite para os 2 próximos jogos. Dia 11 contra a Arábia Saudita e dia 16 contra a Argentina. Os jogos serão na Arábia Saudita. O Brasil, a partir do dia 8, estará fazendo 2-3 dias de treinamentos em Londres. A seleção se apresentará em Londres. E as equipes que estão na semifinal da Copa do Brasil não tiveram jogadores convocados. Teve uma chiadeira na primeira convocação, vocês lembram? Aí, para não colocar mais lenha na fogueira, a comissão técnica e a CBF entenderam, esqueçam os jogadores que estão na fase semifinal da Copa do Brasil. Começo com o Flávio. Flávio, falando de seleção brasileira, convocada pelo professor Tite. Olha, Vanderlei, boa tarde aos amigos. O Tite procurou trazer, ele não vetou ninguém da última Copa do Mundo, só que trouxe um grupo que não tinha ido da outra vez e veio agora, né? São 5 jogadores que não foram chamados e outros 5 que estavam na Copa que vieram dessa vez. Também os jovens, ele alterna alguns, né? Manteve alguns, mas alternou outros. O goleiro também, ele acabou dando uma mexida, colocou mais um menino do Sub-20, o goleiro do Grêmio. E manteve uma base, e a melhor notícia é que ele não vai atrapalhar a Copa do Brasil, que é um torneio sensacional, que é muito legal e que não pode ficar à mercê de convocação de seleção brasileira para jogar com a Arábia, não dá, né? Então foi legal, como tem que esperar até quarta-feira para saber quais serão os finalistas, melhor já não convocar ninguém, já não dá mais já nada. Então, de um modo geral, normal. Eu acho inútil, acho muito cedo para você fazer qualquer coisa, não faria jogos de seleção nenhuma em ano de Copa do Mundo. É data FIFA, então vão usar, afinal de contas a CBF tem um contrato milionário com os caras para os quais eles venderam a seleção, inclusive árabes, né? Então vai ser lá no local dos caras, tudo bonitinho, e vai dentro do que se poderia esperar. Atrapalhou pouco os clubes, aliás, não atrapalhou, dessa vez fez uma convocação que não prejudica essa fase decisiva no futebol brasileiro. Mas sem dúvida deve estar provocando algumas torcidas de narizes em equipes no exterior que cedem seus jogadores. Mas aí para o campeonato, né? Menos mal. É o temor de contusões. Claro, mas menos mal, né? Porque aqui pararia, se atrapalharia o campeonato, né? Aí é complicado. Eu vi que na última convocação do Tite, muitas equipes se sentiram prejudicadas, e aí não falaram nada porque jogadores foram convocados não só pela seleção brasileira, por seleções pelo mundo todo, mas que a data FIFA prejudicou a preparação, né? Porque é começo de temporada e os treinadores precisam implementar, efetivar ali a programação pro ano inteiro. Eles nem costumam colocar os jogadores que viajam, eles dificilmente começam jogando o jogo seguinte, normalmente ficam no banco e tal, é um pepino mesmo. Então as equipes lá de fora reclamaram da última data FIFA, que essa última data atrapalhou os planos dos treinadores europeus, sim. E sobre a seleção? Sobre a seleção brasileira, Vanderlei, nessa convocação, o único jogador que atua no futebol brasileiro, tirando o Felipe ali, que é do Sub-20, que não conta, foi o Everton do Grêmio. Não tá na Copa do Brasil, perde o clássico contra o Palmeiras. Dependendo da sequência do Campeonato Brasileiro, pode ser um jogo decisivo ali para as pretensões de Palmeiras e Grêmio no Campeonato Brasileiro, né? E nessa data ali, no meio dessa data FIFA... Daqui a pouco já teremos uma chiadeira do Grêmio. Evidente. A não ser que naquilo que você fala, tem dirigente que de repente fala assim, para fechar o ano, precisamos fazer mais uma grande venda. Mais uma foto com a camisa da seleção brasileira. E o Everton da seleção pode trazer essa grana que a gente precisa. A não ser que seja isso, né? Pode ser realmente que o Grêmio sinta falta desse jogo contra o Palmeiras, que será nessa data. Bom, algumas novidades, né? Na seleção brasileira. De uma maneira geral, não me desgostou, não. Eu acho que ele poderia mesmo deixar o Everton tranquilo também, como fez com todos os outros
jogadores que atuam no futebol brasileiro. O Danilo, eu acho que foi chamado por absoluta falta de opção, né? Eu não chamaria, mas também começa a procurar. Se alguém faz, quem vai pro lugar, né? Rafinha, de 33 anos, né? Você tá em uma posição que tá carente demais. Citou no o Mike, né, do Palmeiras. Né? Mas aí desfoca o Palmeiras. Não, então, mas aí não chamou, né, por causa disso. Mas ele citou o Mike, ou seja, eu já ele tá sendo visto. Os jogadores que não deveriam ser chamados, por exemplo, né? E fora, se você procurar no futebol europeu, tá muito escasso realmente jogador para essa posição. Tem a volta do Gabriel Jesus, eu acho que é importante porque também no City ele foi titular do último jogo, mas ainda não tá no melhor da forma dele. Não tá bem. Talvez ele pudesse esperar até mais um pouco. Foi mais para não dar aquela sensação, cortou, afastou de vez, né? Tanto é que ele chamou o Richarlison e o Firmino juntos ali. Tá fazendo uma mescla entre jogadores jovens, jogadores mais experientes, como o Marcelo, como o Miranda, que volta agora em lugar do Thiago Silva. O Renato Augusto de novo tá na seleção brasileira. Enfim, e alguns jovens ali que eu acho que merecem ser testados. Amistosos para isso mesmo nesse momento. Até o início do ano, porque depois o professor disse que com esse balanço que está fazendo em 2018, vai começar a formar um time mesmo para a Copa América. Mas algumas convocações, pelo menos você pode até questionar, tipo assim, poxa, por que será? Mas claro, o professor Tite convocou, é muito provável que ele tenha uns argumentos fortes. O Chacon me lembrava que o Pablo, em 3 partidas disputadas dos 5 jogos do campeonato francês, tomou um vermelho e o time dele está na zona do rebaixamento. É uma convocação absolutamente justificada? Ou a gente pode pelo menos, puxa vida, o que o Tite viu e o staff da CBF e a gente não conseguiu ver ainda, mas pode ser que, claro, é a chamada antivisão do fato. Meu caro Márcio Espímpolo, queremos ouvi-lo. Então, eu ia fazer uma observação do Pablo em relação a isso. Ele viveu um grande momento na equipe do Corinthians e poderia ter tido já essa chance em outras oportunidades, né? Quando o Rodrigo Caio deu uma titubeada aí, né? Ele optou pelo Jeromel, mas ele poderia ter feito também essa opção para observar outros jogadores e não levou. Levar agora o Pablo viveu um melhor momento aqui no futebol brasileiro. Mas sei lá, é um jogador da confiança dele, né? Ele preza muito por isso, o Tite, a gente sabe disso, né? E tem um exemplo disso aí do Renato Augusto, né? Tem 27 anos, né? Tem idade para chegar 27, na próxima Copa. Pablo, 27. Tem idade para chegar na próxima Copa, né? Miranda e Thiago Augusto. Thiago Santos, perdão. Silva. Thiago Silva. Thiago Santos é do Palmeiras, que eu fiz o jogo de ontem. Então, o Thiago Silva e o Miranda são importantes para fazer essa reformulação na seleção. São 2 caras importantes, né? Os 2 não cabem mais juntos. E acho que nem individualmente para chegar na próxima Copa pela idade. O Thiago vai chegar com 38 para 39 anos, não dá mais para pensar em Copa do Mundo, né? Mas para fazer esse ciclo de reformulação para a próxima Copa do Mundo, um dos 2 na zaga ali para ajudar a molecada, eles são bastante importantes. Agora, Renato Augusto, que pediu dispensa da última convocação, chamado de novo. O Tite também tem que parar com algumas coisas, né? Tudo bem que a parceria é parceria, tal, mas chega de alguns caras, né? O Renato Augusto, quando pediu dispensa na última convocação, agradece e tal, valeu, você foi útil para a seleção, foi um dos principais caras da seleção do Tite nas eliminatórias, na Copa também fez bons jogos, mas valeu, tal, não dá mais, vida nova. Pode até ter pedido dispensa por um motivo justo que a gente desconhece, alguma coisa pessoal. A gente não sabe algumas informações que pode até justificar a chamada novamente. Só não acho que que ele justifica aquele discurso do Tite anteriormente, e endossado por muita gente, que se tivéssemos o Renato Augusto na Copa, tudo teria sido diferente. Aí ele é um dos raros jogadores brasileiros que sabe fazer a transição do meio campo para ataque. Não estou dizendo ganhar a Copa, não estou falando em termos de, talvez o que justifique isso é que nós temos uma deficiência muito grande de jogadores para transição. O Arthur é jovem, ele pode ser esse jogador, talvez ainda não esteja pronto.